Olá, olá, olá! Aqui estamos no Dia do Futuro, começando uma live, seguindo nesse ciclo de lives super interessantes, criadas aí pelos fluxonomistas. Estamos quase chegando no fim desse dia e, e é muito legal, né? A gente vê que o Dia do Futuro agora acontece. Quero aproveitar e dizer, quem não conhece, vai lá e olha o Teach the Future, que minha querida Rosa Alegria, a gente começou sendo futuristas juntos lá em 95, é um projeto que ela cuida e, ah, e vale a pena ver. Estou super curiosa para saber o que aconteceu nas outras lives. Mas estou esperando aqui nossa querida Dina entrou. Já cheguei com a alegoria futurista. Tipo, Oh, é o teletransporte do presente. muito bom, muito bom, muito bom. A Dina, para quem não conhece, é a mais longeva e ela que sabe tudo, porque são 11 anos agora, né? E ela é 11. coautora do fabuloso livro que você não pode realmente viver sem ele, o Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis, além de ser uma DJ incrível. Então, vamos lá. Dina. Primeiro, eu quero te agradecer por topar fazer essa live, porque eu que recebo as mensagens, que checo tudo que acontece no Instagram, tanto da Fluxonomia quanto no seu, e eu sei o quanto você é querida pela rede, o quanto as pessoas falam que querem ter mais interação com você, né? Então, quando acontece esse tipo de evento, é muito legal. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu quero começar te perguntando sobre profissão de futuro, porque um dos caminhos preferidos para criar futuro, para mim, é criar profissões. E aí eu tenho as minhas favoritas nesses anos, tipo, tem o nutrólogo de noção, tem o estimulador de maturidade emocional em momentos difíceis, o revisor de pensamentos, o deseducador de adultos e o expulsador de expectativas. Aí, no meio disso tudo, tem o fluxonomista. Fluxonomista é uma profissão de futuro? O que é ser fluxonomista, dona Lala? Fluxonomista é completamente profissão de futuro. Eu lembro o Wellington Nogueira, né, criador do Doutores da Alegria, um querido, e ele sempre fala que o desejo dele é que ser besteiriologista seja a profissão de futuro, que as pessoas quando dizem, o que você quer ser quando crescer? Besteiriologista. Nossa, que legal, meu filho. Então, ser fluxonomista é completamente profissão de futuro, e digo mais, não é profissão de futuro, é profissão de presente. Foi muito legal e está sendo a gente ver o que aconteceu, né, Dina? Porque esse ano que passou foi terrivelmente difícil, este ano não vai ser menos difícil, a única coisa que a gente já está preparado, e foi incrível ver os depoimentos de todo mundo que é fluxonomista, de como é que conseguiu surfar, sei lá, eu lembro da Isabel contando ela ali, no meio do SUS, sendo o esteio, que a Isabel que também participou hoje, né, do Dia do Futuro, a Isabel Dreyfus. Então, na verdade, qualquer profissão hoje precisaria também ser fluxonomista. Você não pode mais ser analfabeto em futuros, você não pode compreender o presente. A gente viu a diferença que faz quando a gente compreende o presente, como quem fez fluxonomia compreendeu o que estava acontecendo, sabia que a gente já estava em transição, sabia que ia ter um desafio, sabia um monte de coisas. E não dá para não trabalhar com as novas economias, principalmente daqui para frente. A gente vai ter momentos muito duros, pausa dramática. A gente está sendo forçado evolutivamente a colaborar, que é outra coisa que é tema da fluxonomia. Então, realmente é completamente essencial, sabe? É um kit de sobrevivência básico. Então, sim. Eu recebi um depoimento essa semana, e eu não tive nem a oportunidade de compartilhar com você, da Beatriz Mentoni, acho que ela é turma 4. Ela escreveu para mim falando que ela não sabe o que seria dela nessa pandemia se ela não tivesse se preparado há 2 anos atrás. E tudo que ela
se preparou no trabalho, a forma como ela reinventou o trabalho dela, serviu para esse momento agora, porque ela já estava no digital, ela já estava atendendo online e tudo mais. Tem o Claire também, que ele você chegou a ouvir falar, né? Ele compartilhou com a gente numa atividade ao vivo também, falando que o que segurou ele nesse momento foi esse olhar mais positivo, né? E tem um outro muito legal, que é de um homem também, que a gente não tem tantos homens aparecendo, né? Tem a foto da mulherada, mas tem muitos homens fazendo o curso também, que é o Sérgio Lomelino. Acho que ele é teu Gente, a gente colega da fez aplicação, né? ginásio juntos. Sérgio, se não me É teu colega engano, da é aplicação. advogado, é isso? Ele é médico, ele é Médico. consultor em gestão hospitalar, e ele falou que ele é fundamental conteúdo para quem se importa com o futuro da sociedade e do seu negócio, assim, como gestor. Ele falou que ele achou um material muito fundamental. E ele só fez o essential, né? Ele não fez a formação completa. Então, queria compartilhar esses depoimentos. Que legal, Sérgio. Pois é. Não, realmente é muito essencial e por isso, inclusive, que eu estou um pouco afastada do cotidiano, da interação, porque eu sigo avançando no desenvolvimento de ferramentas, né? E considerando essa variedade de perfil, como o Sérgio, que é um gestor hospitalar, o Claire, que trabalha mais com artes, como que é? Quem que pode fazer esse curso? Olha, Dina, parece meio absurdo falar isso, mas na verdade a pergunta seria: tem alguém que não serve este curso? E eu diria, talvez, se for menor de 12 anos, talvez não seja muito 15, vai? Mas qualquer criatura para cima de 15 anos, porque realmente é realmente o que a gente precisa ter para poder compreender e saber o que fazer com isso. Para quem é particularmente importante? É particularmente importante para gestores que têm que tomar decisão, porque um dos grandes problemas que a gente tem agora é que a gente não foi preparado para escolher, né? A gente viveu numa cultura que alguém escolhia, e tais a ver como a gente é muito pouco preparado para fazer boas escolhas. E a fluxonomia, quando você põe as lentes e quando você compreende essas etapas, e que você tem a medida, quando você entende que para qualquer coisa você tem que olhar, na verdade, tem uma atualização do sistema, não é mais só 4D, são 5 dimensões. Nos últimos anos a gente trabalhou muito em âmbito ibero-americano, e aí com eles a gente avançou. A quinta dimensão é o propósito, é o que, como você contribui para o bem comum. Então, quando você tem essa métrica, quando você sabe o que você tem de valor, de teus recursos e teu diferencial cultural, ambiental, social e financeiro, quando você consegue relatar o impacto positivo do que você faz, cultural, ambiental, social e financeiro, é outra parada. E, sobretudo, na hora de escolher. Você sabe, qualquer fluxonomista que já vestiu as lentes 4D, qualquer coisa que olha, está o tempo inteiro compreendendo essa coisa multidimensionalmente, então sabendo escolher e sabendo com quem se juntar, porque você sabe em que dimensão você é mais próspero, digamos, e em que dimensão você é menos, então com quem que você vai se juntar. E realmente, aí para quem mais que é essencial? É essencial para quem está perdido, porque é uma bússola. É essencial para quem está assustado, porque dá elementos de enxergar. A Simone Catalã usa uma metáfora muito boa. Ela diz que é como quando você mergulha no fundo do mar, e no começo você não enxerga muito, depois vai se delineando. O futuro é meio assim. E o que a gente faz com as lentes 4D é que você consegue enxergar, você realmente consegue ver além. Então, Traz não mais dá tanto confiança. medo. E a gente viu isso, é impressionante o que aconteceu é muito lindo de ver o que aconteceu com os fluxonomistas na pandemia, porque todo mundo no prumo, em volta todo mundo, socorro, socorro, a gente dá muita calma nessa hora, é isso aqui, agora vai ser complicado, toda mudança que nem
quando quebra a casca do ovo para virar pássaro. É difícil, mas você vai ter uma vida pássaro, que é mais interessante do que a vida dentro do ovo. O que a gente constatou é que a maioria serviu mais como apoio para os amigos, para a volta, para a família, né? Do que entrou em pânico, digamos assim. Meu telefone aqui não parou de tocar. Isso era a principal coisa, né? Porque a gente brinca, mas revelou-se que é fato, que a fluxonomia é uma lente que te permite enxergar as coisas diferentes, ela é uma bússola que te dá um norte e ela é um mapa. Então, realmente, é isso aí. Bússola, lente, mapa. Eu acho legal esclarecer também como é que atua na gente, né? Fala um pouquinho das voltas, porque não é que eu vou comprar um curso, vou assistir 10 horas de aula e pronto, tô com a vida resolvida. Não é bem assim que funciona, né? Então fala um pouco das voltas da espiral, como é que funciona e como é que você percebe isso. Só comentando aqui que a Mar do Futuro dizendo, fizemos barcos para o tsunami. Pois é, a ideia era essa mesmo. Então, para quem não conhece, a Dina está falando em voltas da espiral. Primeiro, te mostrar aqui. Isso aqui, lembra que eu falei das 5 dimensões? Primeira coisa é isso. As nossas lentes são lentes de enxergar 5 dimensões. O propósito, o que serve, aquilo que você faz para o futuro, depois o cultural, o ambiental, o social e o financeiro. E as voltas da espiral, é isso aqui, são 7 etapas, que não é que a gente inventou, a gente observou e sistematizou. E aí, vou dar um exemplo. Imagina, a primeira coisa que você começa a ver é compreender a sua vida em 4 dimensões. Que conhecimentos eu preciso? O que eu preciso de estrutura? O ambiental é a estrutura, seja saúde, seja estrutura tecnológica, seja... O que eu preciso de relações? O que eu preciso de tempo? Isso é outra coisa que a fluxonomia traz. Fluxonomista não perde tempo. Fluxonomista sabe que tempo é o único recurso realmente escasso e não renovável. E aí, à medida que você vai praticando isso, aí você, por exemplo, você faz um design da tua carreira ou do teu negócio em 4D. Isso serve tanto para pequenas coisas que você faça, quanto para gigantes, né? Então, quando a gente entra numa grande organização, como foi com a Natura ou com o Sesc, aí você faz a mesma coisa. Você começa primeiro compreendendo o contexto em 4 dimensões, os recursos em 4 dimensões, e fazendo design de projeto em 4 dimensões, pensando que ações, quando você tem, como foi no Sesc, que você tem do Rio Grande do Sul, que você tinha uma coisa de repensar o Sesc inteiro, aí você tem que ter todas as ações que precisam contemplar as 4 dimensões. Então, você vai dando, a cada volta, você vai entendendo uma coisa. E tem uma coisa que eu acho muito importante da gente entender. Não sei se, tomara que você que está nos assistindo consiga entender isso, apesar que é meio fluxonomia avançada. Pensa o seguinte, imagina que você está fazendo um negócio, qualquer negócio, tá? Você vai fazer a primeira volta, você vai ter uma ideia, você vai ter uma forma de materializar a tua ideia, de comunicar e comercializar a tua ideia, que é a dimensão social, e os resultados da gestão. Essa primeira volta é uma volta que a gente vê que é uma volta operacional. O quanto você vai conseguir materializar a tua ideia vai depender da tua estrutura, da tua capacidade de comunicar, comercializar, etc. Então, essa primeira volta é uma volta que é linear. Você não consegue gerar valor exponencial. Mas a segunda volta, isso a gente viu pra caramba com a Natura, por exemplo, a primeira volta da Natura, tem uma ideia, tem uma fábrica e insumos, faço creme, vendo tal. Segunda volta, é o como você faz isso. E aí que entram as novas economias. Se você faz isso aproveitando, aí a melhor coisa para mostrar isso é o nosso Flux Cycle aqui. Se você faz isso aproveitando a economia criativa, que é a nova economia que está relacionada à dimensão cultural, o que você faz vai ter valor pelo teu como fazer, pelo teu diferencial. Aquele exemplo bobo que eu uso,
Vender ovo todo mundo vende, mas se o ovo é da galinha feliz, não. Depois, você vai para a dimensão ambiental. E na dimensão ambiental, você tem a economia compartilhada. Como você está usando os recursos? Você está sendo sustentável? Você está compartilhando? Você está otimizando? Aí você gera mais valor. Daí você vai para a dimensão social, que é a que tem a ver com a economia colaborativa, que é o nosso desafio atual, que é, como eu estou fazendo a gestão disso? Se eu estou fazendo de forma centralizada, eu estou insustentável, não vai ter jeito. A gente não tem jeito a não ser fazer junto. E, finalmente, você vai para a dimensão financeira, onde você vai usar recursos nas 4 dimensões e gerar resultado nas 4 dimensões. O que acontece, então? Se você trabalha com essas 4 economias, você gera valor e não receita. Dá para sacar a diferença? Um é operação. Operação você gera receita. Receita é linear. Tem um limite. Mas, se o como você faz aquilo cuidado, está levando em consideração as 4 dimensões e as 4 economias, aí aquilo que você faz vai ter valor. E aí você pode ser exponencial. Você não está mais só preso à tua receita. E o que acontece também é que, em geral, a gente vive uma espécie de projeto Holândia. A gente tem uma ideia, a gente materializa, a gente vende, acabou. Então, vai começar de novo. Outra ideia, materializa, vende, acabou. E fica sempre assim, tarará, acabou. Recomeça tudo de novo. Tarará, pum, acabou. E é isso que nós temos que sair, porque isso é completamente insano. Não dá para recomeçar sempre. E por isso fazer junto. Porque fazer junto é a chave de você conseguir escapar desse eterno recomeçar e eternamente ter que juntar as pessoas, juntar os recursos e tal. E também porque a continuidade permite que você dê mais de 2 voltas, né? E aí, quanto mais volta dá, mais valor gera, mais... Ó, meu colar aqui. Assim, o alcance. Você dá uma voltinha pequena, a segunda é maior, a terceira é maior, e a quarta e vai indo assim. É realmente exponencial. E isso é muito diferente. A percepção também, ela vai ampliando conforme a gente vai dando essas voltas, né? A gente vai absorvendo e compreendendo a metodologia no processo. Sim. Né? Isso que é a questão. Só queria falar uma coisinha. Esse objeto aí que a Lala mostrou, o Flux Cycle, ele está sendo vendido separado, no link da bio tem o link de compra dele, mas ele também vem junto num kit que chama Solutions for the Future, que vem o Flux Cycle, o livro das novas economias e o Desejável Mundo Novo. Vem os 2 livros e o Flux Cycle, você já compra um kit lindão para começar a entender tudo isso que a Lala está falando e depois vem fazer o curso com a gente. Então é só olhar no link da bio. Lá no link da bio tem os livros, tem o Flux Cycle e tem também o link para se inscrever no curso, que as inscrições estão abertas até dia 7. A gente ia encerrar ontem, mas aí em função dessa movimentação do Dia do Futuro e atendendo o pedido da própria rede, que queria divulgar o curso como afiliado, a gente resolveu estender até domingo que vem. A Maria Fernanda está perguntando... Se vai ficar gravada? Vai sim. Não, sobre essas 10 horas de aula. Como é que é? Ela quer saber mais. O que tem nesse curso? O que tem nesse curso? 47 anos da vida mais intensa e diversa que você pode imaginar. Parece brincadeira, mas não é não. Aqui dentro tem 47 anos. Porque é a síntese de uma trajetória, de uma pesquisa de o que a gente precisa para conseguir aproveitar os recursos existentes. Tem aqui, né? Eu estou aqui no ateliê da Flux. Ali temos belas obras da Ana Borba, da Lichique. Cada uma delas é um dos que a gente brinca chamando de mantra da fluxonomia, como o que é sentido faz sentido, só a convergência gera potência, etc. E uma das coisas que a gente vê é que você precisa essa recorrência da prática, porque a gente não consegue enxergar, sabe? Não consegue mesmo, é muito louco. Tanto que numa das primeiras aulas, a gente vai trabalhando a ampliação da percepção.
porque isso de enxergar futuros não é modo de dizer, é isso mesmo. A gente vê coisas que os outros não veem. A gente se treina a isso. O Peter Drucker, um dos primeiros, né, um futurista, não é um dos primeiros, mas é um futurista muito interessante, ele diz, eu apenas vejo o que está lá, mas ainda não foi percebido. Então, assim, sei lá, aqui, não sei se a Godoy é a Aline Godoy. A Aline é um exemplo. A Aline ficou, um dia, pim, parece, sabe essa coisa da fervura? A água fica ali, ó, esquentando, uma hora ferve, e uma hora ela falou, gente, eu vou criar um negócio, mas não adianta eu criar o meu negócio. Eu tenho que criar uma feira de negócios sustentáveis, onde estará o meu negócio de sabonetes, que, aliás, é muito legal, e de outros. Então, você vai desenvolvendo a capacidade de enxergar recurso, a capacidade, por exemplo, só o fato da gente conseguir enxergar a potência no meio do caos, gente, isso aí é incrível, né? Todo mundo dizendo, meu Deus, não tem saída, não tem horror, a gente, claro que tem, ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui. E aí, o que tem, vai depender, como tudo que você faz, do que você faz com isso. Então, tem gente que mudou a vida completamente, que criou novos negócios. A quantidade de negócios que foram criados entre fluxonomistas é impressionante, umas coisas muito lindas, como a cuidadoria, está aqui o Danilo Aguiar, recém-incorporado à cuidadoria, e todo mundo acabou virando melhor amigo também, né? Assim, são umas coisas muito sólidas que são criadas. Então, os módulos são, primeiro, compreender o presente, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Depois, é um jeito de trabalhar futuro que é bem diferente, porque normalmente se trabalha futuro pensando cenários. A gente vai para os finalmente. A gente faz um pouco design de futuro. A gente fala o que precisa para ficar bom para todo mundo. Futuros desejáveis. E é nisso que a gente foca. Porque se a gente tem pouco tempo, pouca energia, bora logo para aquilo que funciona. E aí a gente passa pelas quatro dimensões, cultural, ambiental, social e financeira, e as 4 economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multivalores. Aí nós chegamos aonde a gente queria chegar desde o início, que é a bolinha última, que é o fazer junto. E esse fazer junto, gente, pausa dramática aqui. Vocês sabem não é só fazer uma festa, né? Não. Vocês sabem que eu sempre sou positiva, sou otimista e tal. Mas a gente precisa, eu estou vendo bastante o que acontece, e é uma escolha sempre, por falar de uma forma mais leve e tal. Mas agora eu não estou mais tão leve assim, sabe? Porque a gente não está entendendo o tamanho da encrenca. Não vai ter maneira de sobreviver pessoal ou profissionalmente se não souber fazer junto e colaborar. É simples assim. Não vai ter maneira. Daqui a 5 anos, ou você está junto com alguma coisa, ou você está completamente ferrado. Daqui a 5, você está completamente ferrado. E daqui a 1, você está ferradinho. E eu não estou sendo dramática. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque, que é muito curioso, futurista ter certeza, né? Mas a gente basta observar a vida. A vida evolui. E evolução é se organizar em formas mais complexas. Células se organizam em tecidos, em órgãos, em organismos. Não dá mais, e a gente vê o impacto sistêmico que a gente tem, é porque tem um monte de células que resolveram, células como uma metáfora, né, de pessoas ou de empresas, que resolveram pensar sozinha, eu faço o que eu quiser e pronto. Não, nós estamos num corpo. Então, a vida, ela tira da frente aquilo que não quer evoluir. Agora, a boa notícia qual é? Que fazer junto é muito mais legal. Fazer junto, cada um faz um pedaço e fica mais leve para todo mundo.
fazer junto, você junta a inteligência de cada um, os recursos de cada um. A questão que é difícil é que todo mundo acha que para colaborar basta a intenção. Tanto que, infelizmente, a frase que a gente mais usa na fluxonomia é de boas intenções, o inferno está cheio. Porque, na real, colaborar é muito difícil. É mais difícil você colaborar do que você fazer uma máquina muito complicada. Máquinas são complicadas. Mas dá para ter um mapinha, você encaixa essa peça e tal. Mas você criar interações humanas e novas formas de organização é complexo. É mais complicado. E a gente é uma tecnologia do fazer junto, da colaboração, que requer antes você conhecer uma linguagem. Então, nesse nível 1, você vai conhecer a linguagem para poder estar pronto para fazer junto. É justamente porque tá lidando com pessoas, né? É muito difícil não levar para o pessoal, é muito difícil sustentar o fluxo ali e tal. E acho que as pessoas têm uma ideia equivocada ainda também de que colaborar é fazer de graça, é trocar um favor, né? Acho que fica muito Não, de nisso. jeito Eu, nenhum. quando Isso é falo uma uma dessas... troca, Sim. para mim é muito especial, assim, o que eu ganhei em troca, e não necessariamente o objeto oficial da troca, sabe? A riqueza do que vem no conjunto da obra é muito maior. Claro, por causa da minha visão 4D já, mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso, de mudar essa ideia das pessoas, da massa aí, do senso comum, de que é uma troca de favores, e não é. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É alta tecnologia e precisa ter muito equilíbrio. Então, a maior parte dos processos colaborativos acaba terminando porque não tem método, não tem ferramenta. Então, por exemplo, você não tem uma clareza do que está em fluxo. E aí acaba gerando desequilíbrios. Ou você tem design de processos que não está equilibrado. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito, por exemplo, você enxergar as duas naturezas, né? O tangível, o intangível, o centralizado, o distribuído, e essa questão sempre do não polarizado. Isso, um fluxonomista sabe que se eu tenho duas coisas, eu posso ficar nessa oposição para sempre. A gente vai atrás do quê? A gente vai atrás da terceira, que vai pegar, vai gerar uma terceira coisa pela relação dos opostos. A gente não entende coisas diferentes como opostos. A gente entende coisas diferentes como complementos, que aí geram criação. Então, é uma ferramenta super interessante, tanto de relação quanto da tua compreensão do mundo. A gente não tem... É difícil ver um fluxonomista raivoso, por exemplo. Porque a gente entende... Eu já fui raivosa, hein? Eu já tive eu tenho um passado, um histórico aí raivoso, que foi superado graças à fluxonomia. Depoimento aqui real. E posso dizer também que essa complementariedade eu senti no processo também, que eu sempre trabalhei com nicho, né? Então eu tive bares que atendiam a um tipo específico de público, de um estilo de música específico. Eu faço uma festa hoje que atende a esse público ainda, que é um mini nicho. E aí as minhas melhores amigas hoje, a minha rede é muito incrível e poderosa, e são as pessoas mais diferentes que eu já acessei na vida, e que, se você me contasse isso há 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu seria íntima dessas pessoas, assim, teria uma amizade tão nutrida de confiança, de certeza no poder contar mesmo. É muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais especiais que a fluxonomia traz, e não sou só eu que estou dizendo, é o que eu escuto no dia a dia, trabalhando com esse povo lindo aí. É muito legal Até escutar mesmo. isso. É uma das coisas que o mundo precisa, né? A gente precisa sentir que somos nós. E esse nós não é nós, a minha turminha que pensa igual a mim.
É nós, nós. E isso é uma das coisas muito legais mesmo. Tem coisas de idades diferentes, cidades diferentes, profissões completamente diferentes, backgrounds completamente diferentes e com aquele senso, assim, de nós. Ah, eu acho isso muito, é uma das alegrias da ver que essa intenção se concretiza. Sim, E, é muito legal. E aí, que você viu lá atrás? Já que hoje é dia do futuro, né? A gente está comemorando uma coisa que não aconteceu ainda. Que você viu lá atrás quando você sistematizou a fluxonomia? E aí, estamos aqui agora falando disso, e o que você vê lá na frente? olha, primeiro é interessante isso do ver. No ano passado eu falei, mas será mesmo que eu posso falar com propriedade? Assim, eu vejo. Então eu comecei a olhar um pouco a minha vida e listar um pouco coisas que eu, quando eu comecei, parecia um absurdo total e depois viraram o normal. Tipo, sei lá, eu comecei a ser vegetariana com 19. Hoje eu tenho 62, e aí talvez seja por isso que, fora esses aqui que são fruto da pandemia, agora não tem muito cabelo branco. Ou eu comecei a fazer eventos usando Skype, discado, em 2008. E a gente começou a trabalhar remotamente e todo mundo dizendo, imagina que loucura, não sei o quê, em 2014. É, Então, tem um monte de coisa. A gente começou, eu fui desde que começou a economia criativa, foi desde que comecei a ideia de que sustentabilidade não é só ambiente, muito fortemente, a inclusão dessa dimensão cultural, um monte. E aí, por que a fluxonomia? Bom, primeiro porque dava para saber que vinha algum enrosco. Então, qualquer pessoa que fez qualquer coisa comigo sabe que começa sempre dizendo: vivemos a maior transição da história da humanidade. Inclusive, nesse espaço, no começo de fevereiro do ano passado, a gente estava desesperado, chamando empresários, e a chamada dizia: este é o ano que muda tudo. E aí, fevereiro. 2 semanas depois, pandemia. E eles olhavam assim, diziam: nossa, como assim? Então, o que foi visto lá atrás? A primeira coisa que foi visto é isso, que a gente precisa de uma visão multidimensional, precisa trabalhar sistemicamente. Não dá para só trabalhar cultura, só trabalhar ambiente, só trabalhar negócio, você precisa trabalhar tudo isso integrado. Depois, não dá para não fazer junto. Isso aí realmente é o mais essencial. A gente precisa absolutamente se preparar para fazer junto, e esse fazer junto significa criar estruturas organizacionais diferentes. Então, precisa novas leis, precisa novas estruturas, precisa novas profissões, precisa novo tudo. Tá bom, por onde começa? BIM, fluxonomia. Então, ela foi fruto, eu falei, como é que dá para fazer algo que eu possa servir tanto para desenhar política pública e pensar planos nacionais, que era o que eu estava fazendo enquanto eu estava trabalhando com a ONU, quanto para pensar em desenvolvimento territorial, quanto para você fazer um design de transição de carreira, tanto quanto para você pensar um novo negócio dentro de uma grande organização. Será que é possível ter uma única coisa que sirva a isso tudo? E aí vem a fluxonomia. É isso que eu vi. Eu vi recursos não monetários sendo usados, eu vi novos desenhos organizacionais e eu vi a gente organizado, cada um com o seu talento e sua marca em outras estruturas. Então, se eu fosse dar um conselho, esse conselho é cooperativismo de plataforma. A gente criou as ferramentas para isso. Ainda não e começa como? Colocando os óculos aí, né? É isso aí. Quem for esperto vai se organizar assim. Você leva a tua marca para dentro de uma estrutura compartilhada, aonde tem a estrutura compartilhada, a comunicação e a comercialização compartilhada, a gestão financeira compartilhada. E cada um. Que é um exemplo de como aproveitar esse jeito de fazer
que a gente tanto fala de novas economias? É esse jeito de fazer que hoje está sendo usado de um jeito meio esquisito, né? Questionável, digamos assim. E a Platform Copy é uma das formas que se revela um jeito bacana, um jeito colaborativo de usar, sem... Assim, para que mudanças possam acontecer, não é só um jeito bacana, assim, é a estrutura organizacional. A gente tem um limite muito grande de modelos organizacionais, jurídicos e financeiros, né, de contabilidade, normas e tal. A gente tem o ONG, que é muito limitado, e a gente tem empresa. Em vários países existe um outro tipo de organização que é meio um negócio, os dois pontos, setor que não é meio no meio, são empresas para o bem comum. A gente no Brasil não tem isso, mas as platform co-ops são a solução, tanto de gestão quanto de habilidade. Essa terceira... Isso. Terceira via que a gente não... O que quer dizer isso? Por exemplo, na Holanda, a Holanda é uma super referência, né? Na Holanda você tem uma coisa como o Airbnb, só que esse Airbnb, os donos são os locatários. E uma parte uma parte dos recursos gerados alimenta a cidade. Porque se as pessoas vão para Amsterdã porque querem conhecer Amsterdã, então é normal que quem usufrui de Amsterdã contribua com Amsterdã. Então é uma ideia de circularidade que é muito além da circularidade só do resíduo e tal. É uma ideia de retroalimentação. Na verdade, você cria mecanismos de copropriedade, sem perder a identidade. A gente tem problemas seríssimos de maturidade, as pessoas ainda e organizações ainda são muito imaturas, ainda para se estruturar assim, mas estão sendo, mas daqui a pouco não vai ter jeito. Então, eu estou botando fé que daqui a pouco vai ter quem tem maturidade já para se organizar desta outra maneira, e as nossas ferramentas servem para contribuir com isso. Você está falando de uma coisa muito legal, que é algo que já existe, né? Não é que você está inventando da sua cachola, não. É algo que você observou que existe, mas que não foi adotado. E que é algo que você tem falado muito nas suas palestras, que é a dificuldade a maior dificuldade não é inovar, é adotar a inovação, né? Eu lembro que recentemente a gente escreveu um artigo para uma publicação de um setor, e aí a editora ficava me questionando, falando, não, mas isso aqui já existe, né? E a gente tentando explicar, não, mas tudo bem, mas isso não foi adotado no mundo, não é a solução. Isso é muito importante deixar claro isso. Ainda, né? Quando a gente fala em futuro, não quer dizer que vai ter bolhas, cidades bolha em Vênus. Não, futuro quer dizer o quê? Coisas diferentes que já existem, elas podem existir, mas são coisas que não estão no senso comum e que são uma solução necessária. Esse é o tipo de futuro que a gente trabalha. Futuro no sentido de uma nova dinâmica de viver, de fazer e tal. E isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem agora. A gente precisa tomar muito cuidado com onde busca informação. Tem muita solução, vai lá, conhece, vê. Nós não estamos falando de nada que seja, nossa, que loucura, isso não existe, tudo é perfeitamente exequível. Não falamos de utopia, não é utopia, já tem pra caramba, só não está visível e adotado. Então a gente contribui para que essas coisas fiquem mais visíveis e adotadas. De como um mundo pode ser diferente, né? Sim, porque já tem conhecimento, já tem recursos, já tem pessoas. O que tem é que a gente não conhece essas coisas e a gente tem pouquíssimas ferramentas de escolha. Então, a gente acaba fazendo péssimas escolhas da onde a gente investe energia, investe tesão, investe tempo, investe recurso.
E isso é uma das coisas que as nossas lentes 4D contribuem para a gente fazer melhores escolhas pessoais e coletivas. Então, O esse povo estava momento... pedindo. Oi. Pode concluir. Esse momento é um momento muito desafiador, mas é meio alguém, acho que foi, falou de barco no tsunami, é isso aí, é uma onda alta. Onda alta te dá um caldo, você surfa. Para surfar, você precisa de uma pranchinha. Então, o que a gente faz é contribuir com uma pranchinha. Então fica aí meu recado mais uma vez para quem quiser aí se preparar para o tsunami, pegar a prancha, assistir às aulas com a Lala. Essa é a etapa online, o curso tem 2 etapas, uma é 100% online, que são essas aulas em vídeo gravado, o link está na bio. A segunda etapa é uma etapa imersiva, que são 3 dias de vivência com a dona Lala, é uma delícia, você aprende um montão, mas a gente acabou estendendo essa etapa online por mais de um ano, acho, né? Foi por causa da pandemia, né? Porque inviabilizou a gente fazer a segunda etapa. E agora eu estou trabalhando com a Simone Catalã também, que é outra fluxonomista, e a gente está pensando num processo aí de prática. Enquanto a gente não pode partir para a etapa 2 com a Lala, a gente vai fazer uma etapa intermediária para praticar o que está aprendendo lá no online. Aí vai ser interativo no Zoom. A gente pensa em fazer ciclos de encontros. Então, aí vai poder vir fluxonomista que já estudou, que fez Essential, quem tiver na turma em andamento, e a gente vai encerrar essa turma agora no domingo, dia 7, para dar início nesse grupo de prática o quanto antes aí, enquanto a gente não pode. Esse desenho do grupo de práticas é muito interessante, porque a gente tem práticas muito diversas, né? Tem casos de sucesso, sei lá, da Marisol, que está lá na Amazônia fazendo um trabalho incrível de gestora de um hub de inovação na Amazônia. A gente tem casos da Aline, que criou sua boaria e uma feira de produtos sustentáveis na cidade onde ela está, até a gente tem casos de um novo negócio para a Natura, com um novo modelo de negócio. Então, e tem os casos internacionais, está muito bonito o trabalho internacional também. Hoje você assistiu, né? Hoje teve encontro com esse grupo que está já no quinto ano, né, de trabalho com a fluxonomia, que é um grupo que criou, inclusive, uma ONG na Espanha chamada FARO, Fluxonomia Aplicada ao Redesenho Organizacional, que são 10 instituições de portes distintos, algumas muito grandes, de 6 países, e que usam principalmente para pensar como é que você desenha e avalia projetos culturais, porque muitas são instituições públicas. E é uma coisa incrível. Aí tem um outro grupo muito grande na Europa de cultura, chamado K-Shape, que também usaram a fluxonomia como forma de avaliação. O processo no Chile, no ano passado, foi super interessante, que eram 10 grandes instituições culturais do Chile, um projeto do Ministério da Economia do Chile e o projeto Chile Criativo. E aí a gente desenha uma jornada que é para integrar essas 10 instituições e elas operarem de forma colaborativa. Então, em âmbito ibero-americano, tem coisas muito interessantes, muito lindas acontecendo também. Então, vai ser muito bacana esse trabalho da prática. Eu não tenho mais como estar no cotidiano. A gente conseguir juntar todo mundo, né? Mas não só nacional, como internacional. Que vocês passaram todos esses anos assim próximos e junto, porque agora a bola está com vocês. Eu fico ali na supervisão, mas vai ser genial esse Práticas, vai ser genial. E aí quem se inscrever... atualização também, né? Porque uma percepção que eu, especialmente, que estou ali desde o começo, é de como foi evoluindo no processo, de como você foi trazendo novos conteúdos, né?
mudança, aumento das etapas, né? Antes você só falava em 4D, depois foi para 7 etapas. E O agora próprio nome, 5D. no começo você falava só de 5, falava só de 4 dimensões, agora já são 5. 4 dimensões, né? Chamava de matriz 4D, depois é que veio o termo fluxonomia, e os fluxonomistas. Então tem aí mais recentemente agora se tem falado muito dessa questão de sair do O para o E e da Torre da Praça, que é muito legal também. Então tem No sempre ano alguma coisa nova. passado, seguindo, né, no estudo de sustentabilidade, ver que tipo de processo novo e como eles se sustentam, ficou muito claro que só isso na verdade não sou eu, é o Bernard Lietaer, que é um dos maiores especialistas em economia complementar do mundo, e que ele, com uma ecóloga e um especialista em ecossistemas biofísicos, eles observaram que qualquer tipo de sistema, seja uma economia, seja uma floresta, ela só é sustentável se tem um pouco de cada coisa, um pouco de processos centralizados e um pouco de processos distribuídos. O que esse autor, chamado Niall Ferguson, um historiador, chamou de torre, o centralizado, e praça. E um dos grandes problemas que a gente tem é que quem tem uma pegada mais colaborativa, coletiva e tal, que seria o distribuído, por vezes rejeita qualquer tipo de centralização, rejeita a torre, digamos assim, rejeita, e aí não sobrevive. E as torres, quem é centralizado não quer saber da praça, do distribuído. E aí tampouco sobrevive. Então, o que dá para ver é que precisa dos dois. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha. Isso faz muita diferença. Muita, 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 muita diferença. Você saber que tem que ter o yin e o yang mesmo, né? Você tem que ter as duas partes. É assim que funciona. Pessoal, a gente já está aqui nos 10 minutos finais. Eu quero agradecer todo mundo que comentou. Tem um monte de coisa. Eu estou aqui de olho no computador também, um olho no peixe, outro no gato. Eu estou copiando as perguntas, vou tentar ir respondendo aos poucos nos stories da Lala, da Fluxonomia, tirar a dúvida de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida particular, escreve para mim no contato @fluxonomia4d.com.br, que eu respondo assim que for possível, respondo rapidinho. E dá uma olhada nos links da bio, dá uma olhada nos materiais que tem lá. No site da Lala também tem muito conteúdo gratuito para acessar. E o link do curso também está ali na bio. É só colar junto. Renato Rangel está perguntando se esse grupo de prático é aberto para todos que fizeram a formação. Sim, tanto o Essential quanto o nível 1. Todo mundo que colocou as lentes 4D vai poder participar. E eu acho que isso vai ser muito legal mesmo, proporcionar essa interação aí. Sim. Da turma toda. Mas é condição essencial ter feito. Se não for fluxo, não tiver colocado as lentes 4D, não entra no grupo. Precisa vestir as lentes para participar. Maravilha. É isso, dona Lala. Estamos chegando ao final. Conta aí um futuro desejável. Futuro desejável é um futuro do fazer junto. É um futuro em que a gente sabe que a gente é organismo e não uma célula isolada. E a gente desenvolve um sentido como indivíduo e como parte de um corpo. Então, cada escolha é feita não só o que é bom para mim, ou o que eu quero, mas o que é bom, o que é evolutivo, o que é bom para o coletivo. Esse é o futuro desejável. Que a gente se sinta parte todo, que a gente saiba que a gente é célula de um corpo, do corpo social, do corpo planetário, do que for. E que cada uma das nossas escolhas e percepções seja simultaneamente o eu e o todo, o eu e o todo. Lindo demais! Lala, não esquece de salvar a live que o povo está pedindo. Certo. Então, antes de encerrar, tá com você a bola. Salva aí, que aí depois eu vou compartilhar com o pessoal nas duas redes. Combinado? E celebro todo mundo que fez parte do Dia do Futuro hoje. O futuro é agora e ele precisa da gente e vamos aí.
Foi muito lindo, obrigada, turma, porque acho que a gente conseguiu vibrar e sentir o poder do fazer junto e de como amplia, né, a comunicação. Só o fato de ter vários fluxonomistas envolvidos e chamou a gente para a live, aumentou o número de seguidor, ampliou essa noção do que é criar futuro, foi muito legal. Tem uma coisa assim, trocando em miúdos, por exemplo, principal razão de você fazer junto. Você diminui. Imagina que você tem 5 pessoas ou 5 empreendimentos que se juntam. Você vai diminuir seus custos por 5 e aumentar seu público por 5. Não é uma boa coisa? 5 vezes menos aqui, 5 vezes mais ali. Então, assim, é muito lógico. Por que a gente não faz isso, caramba? Paremos. Bora lá. Obrigada, Mala. Boa noite. Valeu todo mundo.